a maldição que vai ser quebrada tenta acompanhar toda a sua família. E Deus precisa que você entregue tudo logo. Olá pessoal, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal falando de Leonardo Sali. O nome desse vídeo é 13 características de um falso profeta. É praticamente uma aulinha, algumas características do falso profeta que eu vou identificando através de uma profecia do Leonardo Sali ali numa situação, né? Nós sabemos que existem ali sim falsas profecias, existe ali um evangelho problemático, né? Existe também escândalos com relação ao testemunho. A gente sabe que é um personagem muito problemático, né? Com relação a várias questões do evangelho, né, para o reino de Deus. Porém, vocês sabiam que mesmo quando uma pessoa não é aprovada por Deus, ela pode sim ter os dons espirituais que o Espírito Santo dá, e essa pessoa mesmo assim ela pode ser usada em alguns momentos. E mesmo ele sendo um falso profeta que profetiza muitas coisas da sua carne, mesmo assim, muitas vezes Deus pode usar ele em algumas situações. Sem machucar o corpo dela. Solta a vida dela agora. Você não vai matar ninguém. O diabo vai matar essa família? Estão estendendo a mão para cá. O dia de hoje é o teu fim e a tua despedida, porque você vai sair para nunca mais voltar. Caleb Gabriel da Cruz tinha só 2 anos. Levado pela mãe e o padrasto à UPA, o casal contou que a criança havia caído de uma cama, enquanto brincava com o irmão caçula, de 11 meses. Na manhã seguinte, o menino não apresentou melhoras. Caleb novamente foi levado pelo casal para a UPA. Segundo a unidade, ele chegou sem vida. Para Aline e Mateus, Caleb foi vítima de negligência médica. No entanto, a certidão de óbito indica que a morte de Caleb foi provocada por traumatismo do abdômen com lesão do pâncreas. Negligência médica ou maus tratos? Em busca da verdade, os familiares decidiram acionar a polícia. O casal nega as acusações. Eu sempre fui um padrasto que sempre chegou junto, sempre deu amor, sempre deu carinho, sempre deu atenção. E não é à toa que ele me chamava de pai. Um inquérito da Polícia Civil apura o caso. Agentes realizam diligências para esclarecer as circunstâncias da morte da criança. Só que essa situação aí que aconteceu, ela é muito séria, muito grave, mas eu vou já dizer para vocês que eu não acho justo a maneira como algumas pessoas iriam reagir e vão reagir com certeza a essa situação, né, responsabilizando o Leonardo Sali por essa tragédia. Por quê, gente? Porque cada um vai dar conta de si a Deus. E mesmo que o pastor tenha ali muitas coisas que a gente vai discordar e questionar dele, vamos combinar que é fato que ele viu aquela mulher e ele teve o discernimento que ali tinha uma legião de demônios. Eu acho que não precisa nem ter muito discernimento de espírito para entender, porque só olhando para ela você percebe já que ali existe sim uma carga muito grande de espiritual, pesada. Leonardo Sali vê essa mulher com o seu filhinho na igreja e profetiza para ela o seguinte: Deus vai quebrar essa maldição. Essa maldição vai ser quebrada hoje. É óbvio que ele está vendo que existe uma maldição ali, que existem os demônios que estão agindo na vida daquela mulher e que esses demônios manifestam, inclusive, né? Porque ele chama para que eles manifestem, tá? Isso não é errado, ok? Só que aí ele chama o chefe e tudo mais, né? E ele pergunta o que você vai fazer, quer fazer com ela. Bom, eu acho que é uma pergunta meio inútil, mas tudo bem.
ele expulsa esses demônios. E nisso que ele expulsa, tá? Uma coisa interessante é que ele fala que não voltem mais. Porém, ele não pergunta a essa mulher se ela quer caminhar com Cristo. Qual foi o erro desse pastor? É que você tem que expulsar os demônios considerando que esses demônios eles tentam voltar. E não é simplesmente dizendo não voltem mais. Você tem que garantir que essa pessoa realmente não vai abrir a brecha para esse demônio. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo um pouco sobre o livro Porcos na Sala. E nesse livro a gente tem ali um manual prático de libertação. As condições para a libertação são, primeiramente, que a pessoa tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Ela tem que decidir andar com Cristo, ela tem que reconhecer os seus pecados e por que aqueles demônios entraram. Porque o demônio só entra através de pecado. Ela reconhecendo qual o pecado que abriu a brecha para esses demônios, né? E que demônios são esses que essa pessoa precisa ser liberta? Porque não adianta mandar os demônios embora se a mulher mesmo não teve o ensinamento, a consciência de que demônios eram esses que ele expulsou. Então, qual é o erro ali? Tá? Mas assim, mesmo assim, eu não culpo ele pela tragédia. Tá? Repito, não acho justo cair em cima dele por causa dessa tragédia, porque as pessoas tomam as suas escolhas. A culpa não é do pastor, tá, gente? Tá? Sendo um bom pastor ou seja um mau pastor, não é culpa dele. A pessoa vai dar conta a Deus, tá certo? Agora, mas vamos lá, vamos entender qual é o erro dele. Nesse caso, para a gente entender como que é o processo de libertação. Primeiro, a pessoa tem que aceitar Cristo. Ela tem que reconhecer os seus pecados, tem que confessar os seus pecados, tem que entender do que ela precisa ser liberta e quais são os pecados que ela precisa fechar as brechas para que aquele demônio, quando tentar voltar, não encontre a porta aberta. Jesus disse em Lucas 11:24, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso e não achando, diz, tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado dessa pessoa, deste homem, é pior do que o primeiro. Ou seja, o demônio sempre vai tentar voltar. Simplesmente mandar o demônio embora e vai, Deus te abençoe, vai para casa. Essa pessoa realmente vai estar liberta amanhã? Você deu instruções a ela para ela fechar as brechas? Você ensinou a palavra para ela? Você se dispôs a cuidar dessa pessoa e ajudá-la a fechar essas brechas? Instruí-la na palavra? Se você não instrui essa pessoa na palavra, não discipula, não fecha todas as brechas, essa pessoa vai voltar semana que vem com 7 piores. E vira um ciclo vicioso igual universal. Expulsa o demônio, semana que vem a pessoa volta de novo e está caindo o demônio de novo. Ou seja, se não há ensino da palavra, é melhor nem expulsar o demônio. Porque senão o estado da pessoa vai ser pior do que o primeiro. Então entenda pessoal, não é responsabilidade dele o que aconteceu depois, tá? É culpa da pessoa, é a pessoa que vai dar conta a Deus. Porém, se você quer fazer um trabalho eficaz de libertação, não expulse o demônio aleatoriamente mais. Pega essa pessoa primeiro, conversa, discipula, antes de expulsar os demônios. Pergunta a ela se ela quer ser liberta.
porque às vezes ela não quer. Pergunta a ela se ela reconhece a necessidade de ser liberta. E se ela está disposta a fechar todas as brechas. Aí sim, você trabalha com ela a libertação. E aí ela vai sim andar com Cristo e não vai dar mais a brecha para aquele demônio voltar. Uma outra possibilidade que eu vejo é que ela pode até ter sido liberta naquele momento ali. Eu acho difícil, mas assim, vamos colocar ali a possibilidade. Ela voltou para casa, vocês veem que o companheiro dela ali ficou com a criança e depois vocês viram o que aconteceu. Ou seja, nem foi ela diretamente. Então, gente, não dá para culpar o pastor. Ah, é falso profeta. Sim, eu sei que é falso profeta. Mas não é. A gente não pode botar a responsabilidade do crime numa oração de libertação, tá? Tipo, não é ele o responsável. Sempre vai ser a pessoa mesmo assim. Mesmo que ele tenha falhado na instrução e no modo como fazer a libertação, como eu falei aqui. Mas sempre a responsabilidade é da pessoa. Se as pessoas vão na igreja e o pastor prega a palavra e as pessoas não seguem a palavra, a culpa não é do pastor, entende? O papel dele é pregar, tá? Se ele tem pecados, isso aí é ele com Deus. Eu tô falando aqui a questão dele ter tido o discernimento naquele momento. Ele teve o discernimento, ele entendeu que tinham demônios ali e ele quis orar, né? Mas infelizmente aquela mulher não tinha raiz na palavra, ela não tinha raiz em si mesma e portanto ele lançou a semente numa terra que não era fértil, né? E, infelizmente ela abriu as brechas para os demônios voltarem com toda a força, né? E provocarem a tragédia que nós vimos aí. Então, gente, essas coisas acontecem. Eu não acho justo caírem em cima do Leonardo Salles por causa disso, não. Porque é injusto, gente. Por favor, né? Imagina se eu tiver que culpar o pastor por todos os pecados das pessoas da igreja. Não, não tem nada a ver, tá? Mas fica aí o conselho, tanto para o Leonardo Salles como qualquer outro pastor que queira, que sinta ou perceba ou tenha o discernimento de que uma pessoa está com demônios, antes de mandar o demônio sair, garanta, primeiro, tenha certeza de que a pessoa tem o Senhor, de que a pessoa vai fechar as brechas, se arrependeu dos pecados que fizeram aqueles demônios entrarem, que ela queira se libertar e que ela esteja disposta a ser discipulada e orientada para que eles não voltem. Porque senão você vai ter trabalho dobrado, ou melhor, 7 vezes maior depois, tá? Então fica aí a dica, né, para os pastores, né, principalmente para o Leonardo Salles, nesse caso, tá, gente? E por favor, não sejam tão duros com o Leonardo Salles nesse momento, porque eu acho que aí é pegar pesado, né, gente? Pelo amor de Deus. Né? Vamos pegar pesado com ele com outras questões, tá bom? Com pregação da palavra, se ele prega errado, se ele profetiza uma coisa que é da carne, tá? Aí já é outro discurso, né? Mas nesse caso, eu acho que não cabe cair em cima dele não, entendeu? Mas fica aí a dica, tá bom, gente? Fiquem com Deus, Deus abençoe.